Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é bem-vindo ao meu canal. Nesta pré-aula, nós vamos estudar a lição de número 5 do segundo trimestre de 2023 da revista CPAD. E a lição de número 5 ela tem por título Motim em Família. Vamos aqui ao texto áureo, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A verdade prática nos diz: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Sendo assim, o objetivo da lição é nos instruir quanto ao problema que pode surgir dentro da família quando há murmuração, quando há contenda, quando há conflito, quando há divisão. Lembremos o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo: um reino dividido, ele não vai subsistir. E uma família onde a presença constante de conflitos, murmurações, também vai enfrentar seríssimos problemas. É isso que a lição nos propõe aqui a nos alertar. Quais são, então, os nossos objetivos, os objetivos desta lição? O primeiro objetivo é apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus e analisar ali um pouquinho a trajetória do povo no deserto. Segundo lugar, é identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. Por que Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés? E em terceiro lugar, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo aqueles que têm intenção mal ou aqueles que lhe intentam, que fazem mal a esse líder. E aí nós vamos olhar a história de Moisés e ver como Moisés, um líder manso, humilde, temente a Deus, foi e se portou diante daquilo que ele estava presenciando e como Deus agiu, visualizando, vendo tudo o que as pessoas estavam fazendo contra Moisés. Então vem comigo, vamos aqui embarcar nessa jornada de aprendizado da palavra de Deus. Vamos então à nossa introdução. Então, nesta lição, estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Sabedores de que quando o povo saiu do Egito, diz a Bíblia Sagrada que Deus escolhe Moisés para liderar aquele povo. Você se lembra que Deus se manifesta de maneira teofânica a Moisés no evento da sarça ardente e então Deus comissiona Moisés para que ele represente este povo, o povo hebreu que estava ali no Egito, represente esse povo para conduzi-los para fora daquela terra que era a terra de servidão, que era a terra do Egito. Então nós veremos ali alguns embates realizados com Moisés e Faraó, entre Moisés e Faraó, até então que o povo vai ser liberto e vai sair do Egito. Então Moisés, naquele momento, era a liderança diante do povo, pois o próprio Deus havia escolhido Moisés. Nós somos informados que, a princípio, Moisés tem dificuldade, Moisés se sente incapaz, mas Deus, então, seria aquele que capacitaria Moisés. Eu sei que por vezes na nossa vida é assim também. Deus nos chama, Deus nos escolhe, Deus nos comissiona, mas por situações N's, e quando olhamos para a nossa própria capacidade, diante dessas situações, nós acabamos também nos sentindo incapacitados. Mas aqui que está a beleza. Quando nós nos sentimos incapacitados, nós dependemos de alguém que nos ajude. E neste caso, Moisés dependia de Deus, assim também nós precisamos depender de Deus. Então, veremos que esse motim, organizado ali por Arão e Miriam contra Moisés, não foi muito bom. E o que nos chama a atenção é que Arão e Miriam, eles eram irmãos de Moisés. Então, a presente lição, ela visa nos exortar a respeito do cuidado com as murmurações e com as contendas, com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares
para que haja paz, harmonia dentro do lar, para que essa paz e essa harmonia reine entre os santos. Tá? Logo, a palavra-chave que norteia toda a nossa lição é a palavra murmuração. É a palavra que vai nortear a lição de número 5. Vamos então aqui para o nosso primeiro tópico. Mas antes de começar o primeiro tópico, eu quero te pedir, se inscreva em nosso canal, curta este vídeo, comente o que você está achando, se você está gostando, e também compartilhe o vídeo. Vai nos ajudar muito, assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai direcionar esse vídeo, recomendar esse vídeo para mais pessoas, e assim você também vai estar abençoando vidas. Não se esqueça não, curta aí e nos ajude. Vamos então aqui ao nosso primeiro tópico, a influência negativa da murmuração. Subtópico de número 1, assim nasce o motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Então vamos explicar isso daqui. O que é um motim? É uma reação, é um ato explícito. Explícito é um ato claro, visível, claríssimo, de desobediência a uma regra, uma norma. Imaginemos que existe uma norma, vamos pensar aqui no conceito de lei, né? Então existe uma lei federal que proíbe determinada ação, mas um grupo de pessoas não quer obedecer àquela lei e, portanto, são desobedientes em relação àquela lei, e eles então levantam um motim, ou seja, um ato de discordância aqui dentro de um aspecto negativo, uma reação negativa diante daquela lei que foi proposta. Então, o motim ele é estabelecido por um grupo social. Lembre que nós estamos dentro de uma sociedade e dentro dessa sociedade nós passamos por um processo que é chamado de socialização. E dentro da socialização nós vamos nos agregar em algum momento a um grupo social. O grupo social geralmente é aquele grupo que tem um pensamento comum, né, que segue um princípio comum e assim por diante. Por exemplo, a igreja é um grupo social. Tá? Então, essa é a ideia de grupo social, pensamento comum que aquelas pessoas que integram aquele grupo seguem. É o que vemos, portanto, em Números, capítulo 11 e capítulo 12, é onde está registrada aqui a história do motim levantado por Arão e Miriam. Então, nesses capítulos 11 e 12 de Números, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião contra a liderança de Moisés. Quando o povo sai do Egito, por várias vezes, não ocorre só aqui, em outros momentos também a gente consegue observar, o povo vai murmurar diante de Moisés. Em um momento eles vão dizer, olha, você nos trouxe para o deserto para morrer no deserto. Será que não havia sepultura suficiente? Será que não havia cova suficiente no Egito para que pudéssemos ser sepultados no Egito? Em outros momentos eles vão lembrar dos melões, das cebolas do Egito, dizendo que Moisés havia os conduzido para a fome. Enfim, então eles por várias vezes vão murmurar diante de Moisés, e não apenas diante de Moisés, diante do próprio Deus, já que Moisés era o líder escolhido que estava guiando o povo, porque Deus havia escolhido Moisés. Então, nós vamos ver agora as 3 queixas que remontam à rebelião na família de Moisés, o grande legislador de Israel. Então vamos aqui à primeira queixa. Aparece no subtópico de número 2. Então, Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai, ou seja, depois deles saírem do Egito e passarem pela região do Sinai, eles depararam-se com um inóspito deserto, ou seja, um deserto complicado, não habitável, e, consequentemente, um deserto que não havia água, né, sombra para se refrescar. A comida no deserto ela é muito escassa, a temperatura no deserto ela chega a valores altíssimos. Então, o povo, quando se depara com aquilo, começa a murmurar diante de Moisés, dizendo que
eles estavam ali para morrer. Moisés havia os conduzido para a morte. E seria melhor, nesse caso, continuar na terra do Egito. Aqui a gente consegue notar uma profunda descrença por parte do povo. O povo viu as manifestações de Deus no Egito em virtude do derramamento das pragas. As pragas era visivelmente a mão de Deus, a manifestação da mão de Deus no Egito. E o povo visualizou Deus agindo. E esse mesmo povo viu o mar se abrindo, esse mesmo povo viu Deus cuidando, mas quando chega num determinado momento que eles enfrentam um deserto complicado, inóspito, um deserto não habitável, eles murmuram. Aqui você também nota uma profunda falta de confiança do povo. Vê milagre, presencia milagre, mas descrê quando a situação é desfavorável. Então, a ideia era que aquilo que eles estavam vendo, ou que eles viram, era para servir de ânimo. Se Deus abriu o mar, se Deus sustentou eles até esse determinado momento, Deus continuaria sustentando. Nosso problema, às vezes, é que a gente se pega, se não tomarmos cuidado, murmurando, questionando. Ora, Deus, essa situação está complicada. Não há problema, segundo a Bíblia, a gente questionar a Deus por quê. O problema é a murmuração. Só que Deus quer que nós confiemos nele, porque o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que vai agir no presente e é o mesmo Deus que vai continuar agindo no futuro, tá? Então aquela murmuração vai entristecer profundamente Moisés. Mas Deus que havia libertado o povo do Egito, do cativeiro que ali eles passaram, da escravidão, estaria com eles. Então, Deus operou grandemente no meio daquele povo e caberia agora o povo confiar ou continuar confiando em Deus, tá? Bom, qual é aqui a segunda queixa que o povo faz? Aparece em Números, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 7. Então, após experimentar o juízo de fogo, porque Deus vai derramar um juízo sobre os murmuradores, no lugar de se humilhar diante de Deus, ou seja, de ver que era a mão de Deus que estava fazendo aquilo, e se humilhar diante de Deus, pedir perdão pela murmuração que eles estavam realizando, pedir perdão pelo pecado que eles haviam cometido, na verdade o povo começa a murmurar agora contra o maná. E o maná era algo que Deus enviava a cada manhã, e eles começam a se lembrar mais uma vez do Egito. Então, o maná era um alimento fresco que Deus fazia cair. A Bíblia diz que era como que o orvalho que caía. Eles então deveriam colher aquele maná. Eles não poderiam pegar aquele maná e ficar com aquele maná para o outro dia, porque senão o maná ele iria embolorar, ou seja, ele iria ter mofo. Então eles não poderiam pegar aquele maná e ficar com o maná para o outro dia, que era um símbolo também de confiança em Deus, ou seja, eles comiam naquele dia e deveriam confiar que no outro dia Deus derramaria mais uma vez o maná, tá? Mas agora o povo faz essa segunda queixa e começa a questionar e murmurar a respeito do maná. E eles começam a sentir saudade e se lembrar daquilo que era a comida do Egito. Então, facilmente, eles se esqueceram de todas as privações que eles experimentaram no Egito. Eles se esqueceram de todas as ações que Faraó empreendeu e que os privou, por vezes. Eles esqueceram simplesmente da escravidão que eles sofreram no Egito. Eles esqueceram que no Egito eles não estavam livres, que no Egito, na verdade, eles eram escravos. E agora eles querem retornar a essa escravidão. Eles se esqueceram dos milagres. Então, por vezes, na nossa vida é assim também. Basta enfrentarmos uma situação delicada, uma situação difícil, que a gente começa a pensar, né, e olhar para trás, que a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós, que Deus virou as costas. E por vezes alguns querem voltar, né? E é exatamente isso que o povo vai fazer. Ou seja, estamos enfrentando a primeira dificuldade, vamos retroceder, né? Vamos voltar.
Então eles têm dificuldade de avançar. Então a murmuração, ela por vezes nos faz esquecer as coisas boas, os milagres que nós vivenciamos com Deus, tá? Qual é então a terceira queixa que o povo faz? Números capítulo 12, 1 a 3. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, nós vamos ver agora a rebelião empreendida por Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés, e é uma rebelião que eles vão empreender contra a pessoa de Moisés. Então, em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que, por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, o filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe, por serem mais velhos que Moisés. Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. Então, note que aqui não é simplesmente uma crítica que eles estão fazendo ao fato de Moisés se casar com uma mulher cuxita. Note que aqui a crítica que eles estão fazendo se relaciona à inveja que eles estão tendo de Moisés, tá? Então esse é o grande ponto aqui que a gente vai ver na narrativa do texto de Números, capítulo 12, versículo 1 a 3. Então a gente vai ver a inveja na família e o sentimento perigoso que essa inveja produziu dentro da família de Moisés, ao ponto dos próprios irmãos de Moisés se rebelarem contra Moisés. Vamos aqui então ao nosso tópico de número 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Então, qual é o motivo? Por que Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés? O primeiro motivo é o motivo da inveja. Então, os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles, ou seja, com Miriam e Arão. Então, a liderança deveria ser distribuída entre Miriam e Arão. Note que o que você vê aqui? Você vê aqui uma inveja por parte da família de Moisés. Então, Miriam, ela era profetisa, e Arão, ele era sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés. Eles disseram que eles possuíam a mesma autoridade que Moisés. Só que a gente precisa levar em conta que, neste caso aqui, Deus havia chamado Moisés. E Arão deveria ser apenas o auxiliar de Moisés. Mas o cajado, a autoridade, a liderança estava sobre a figura de Moisés. Só que Miriam e Arão disseram, não, nós queremos também o papel de protagonista e queremos porque nós temos a mesma autoridade de Moisés. Então a gente tem que ter por clareza que a escolha de Deus, ela é soberana. Às vezes Deus escolhe A em detrimento de B. Às vezes Deus escolhe C em detrimento de D. A escolha dele é soberana. Lembra aqui do que ocorre com a unção de Davi. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel acredita que o filho mais velho, o primogênito, primeiro porque ele fazia parte do exército de Saul, né? Ele tinha toda a postura, todo o porte para ser rei, mas a Bíblia Sagrada diz que, na verdade, Deus não havia escolhido nenhum dos filhos que estavam na casa naquele momento, mas Deus havia escolhido o menor, o mais novo, aquele que estava no campo pastoreando as ovelhas do seu pai. Então note que a escolha de Deus é soberana. Não cabe a gente questionar se foi Deus que escolheu, cabe a gente aceitar. Mas é exatamente o contrário que ocorre com Miriam e Arão. Eles não só questionam, mas eles querem a liderança de Moisés para si. Tá? Eles querem ter o direito de liderar o povo, o que não competia a eles. A gente tem que entender que cada um tem um papel para desempenhar no reino de Deus. Uns vão ser liderados e outros vão liderar.
né? Um vai cantar, o outro prega, enfim, né? Ou não vai fazer nenhum tipo dessas atividades, mas vai desempenhar um outro papel dentro do reino de Deus. Então, cada um tem um papel a desempenhar. Se Deus escolheu irmão A, amém. Eu vou orar para que Deus abençoe a liderança dele, o ministério dele, a casa dele, a família dele. Eu não vou ficar fazendo a figuinha ou simplesmente torcendo para que dê errado, tá? Então, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Então, esse questionamento diz muita coisa. Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Foi o questionamento deles. Não falou também por nós? Eles começam a questionar. Ou seja, será que Deus só fala por meio de Moisés? Será que Deus só usa Moisés? Então, note aqui que há uma inveja nítida e clara entre os irmãos de Moisés. Exatamente aquilo que acontece com os irmãos de José. A mesmíssima coisa. Será que Jacó só ama José? Será que Jacó só gosta de José, tá? Então, uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, a um sentimento destruidor, advindo do desejo de querer o lugar do outro. E por vezes, aquele que é movido pela inveja, ele faz determinadas coisas, ele realiza determinadas ações simplesmente para querer o lugar do outro. Agora, deixa eu fazer uma diferença aqui entre inveja e cobiça. A cobiça é querer ter a mesma coisa que o outro tem, né? Então o outro tem um carro novo, eu quero ter um carro novo também. Agora, a inveja é querer ter aquilo que é do outro, né? Então, a liderança do outro, a casa do outro, o carro do outro, enfim, tá? Querer ter aquilo que é do outro. Exatamente aqui que a família de Moisés se enquadra. Eles querem aquilo que é de Moisés. E aquele que é muito invejoso, ele pode tomar determinadas ações para conseguir ter aquilo que é do outro, né? Então, por vezes, dar uma rasteira, puxar o tapete, levantar até uma calúnia, certamente você já deve ter ouvido falar em alguma coisa assim. Então, tudo que eles vão fazer é contra o seu irmão. Então, esse mesmo sentimento, ele é perigosíssimo hoje em nossos dias, porque às vezes a inveja se instala na família e, consequentemente, ela traz problemas, né? As consequências, elas são trágicas. Então, que oremos ao Senhor para que a gente saiba o nosso limite. Oremos ao Senhor para que a gente tenha um coração aberto, né, a orar pelo outro, a abençoar o outro, caso Deus tenha escolhido essa outra pessoa. Que oremos a Deus para que a nossa ação seja nesse sentido. Então, o segundo subtópico diz: o motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como o papel de profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Por quê? Porque o papel dela era profetisa, o papel dela era conselheira. E qual era o papel de Moisés? Liderar. Liderar, tá? Embora Arão fosse um sumo sacerdote e, portanto, era alguém que realizava os rituais diante de Deus, ele não poderia ter inveja contra o seu irmão. No entanto, é exatamente o contrário que a gente vai perceber. É exatamente o contrário. Infelizmente, a atitude de Miriam e de Arão vai influenciar todo o povo. O povo vai se inflamar contra a liderança de Moisés. Olha só que situação trágica, né? Eles vão quase que usurpar, eles vão quase que tomar à força a liderança de Moisés, a liderança que não era deles, a liderança que pertencia àquele que Deus escolheu. E o povo vai ficar inflamado ao ponto de desejar também que Moisés seja destituído da liderança. Nós podemos ver aqui um começo de uma rebelião. Eles estão se rebelando contra a liderança de Moisés simplesmente pela inveja, tá? Então Deus haveria de tratar com os dois irmãos e é exatamente isso que o texto nos dirá que vai acontecer. Deus vai
tratar de maneira específica com eles, tá bom? E isso vai acontecer. Então, nós devemos, portanto, nos lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Ou seja, a necessidade do respeito. Quando esse respeito ele é extrapolado, ou seja, não há respeito, automaticamente isso pode produzir uma desunião na família. Pensa que no aspecto conjugal, né, o cônjuge, o homem tem que respeitar sua esposa, a esposa respeita o seu marido. Pensa que no âmbito dos filhos, de igual maneira, os filhos devem respeitar os pais e os pais também respeitar os filhos. Lembra que o apóstolo Paulo diz isso aos Efésios, quando ele fala ali da família, que o pai não deve incitar a ira sobre o seu filho, e o filho deve respeitar o seu pai, até porque a Bíblia nos traz um mandamento com promessa. Aqueles que honram seus pais, eles terão seus dias prolongados. O segredo, né, de viver mais é honrar o pai e a mãe. Então, esse respeito mútuo deve estar dentro de casa. Cuidado, às vezes, com o que você fala, porque aquilo que você fala pode ser ofensivo. E por vezes isso acaba indo para o coração, né? Então, às vezes, numa situação, né, de discórdia mesmo, dentro de um determinado assunto, né, o casal às vezes pode acabar trocando palavras ofensivas e isso pode vir para o coração, ser guardado no coração e produzir uma mágoa. Então, que haja esse respeito dentro do lar, dentro da casa, né, que haja isso para que a família continue firme, continue unida. Lembre que Jesus disse: aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Então não basta ouvir a palavra, não basta aprender a palavra, não basta ler a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse várias e várias vezes. É necessário, por vezes, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente aprendeu no culto, na escola bíblica dominical, porque o que diferencia a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha não é ouvir, porque tanto aquele que edificou a casa sobre a areia quanto que edificou a casa sobre a rocha ouviram a pregação, ouviram o ensinamento, mas a diferença não está no ouvir, a diferença está na prática. Aquele que edificou a casa sobre a rocha, colocou em prática. Então, escute o evangelho, aprenda o evangelho, escute a lição, aprenda a lição, mas não só guarde no intelecto ou no coração, mas que seja colocada em prática. Jesus é o grande exemplo disso, né? Jesus ensinava sobre a oração, mas aí subia um monte para orar. Ensinava sobre o servir e aí lava os pés dos seus discípulos para dizer: isso daqui é o servir. Ou seja, prática e teoria, teoria e prática. Evangelho não é só teoria, evangelho é prática também. Na teologia, há duas palavras bonitinhas para isso, né? Ortodoxia e ortopraxia, ou seja, teoria e prática. Essas duas coisas precisam andar de mãos dadas. E se a gente praticar a palavra de Deus dentro da nossa casa, eu tenho certeza que ela será ricamente abençoada pelo Senhor, porque o interesse de Deus é abençoar as nossas vidas. Amém? Muito bem, vamos agora ao tópico de número 3, que diz assim: Moisés, um homem manso e humilde. E o subtópico: o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Isso aparece no livro de Números, capítulo 12, versículo 3. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. No Sermão da Montanha, ou do Monte, Jesus disse: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais à frente, no mesmo sermão, Jesus afirmou: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Note que essa atitude de Moisés, então, é uma atitude louvável por parte da Bíblia Sagrada. O próprio Jesus
vai afirmar que mais do que felizes, Macários, mais do que felizes, bem-aventurados, são os mansos, pois eles herdam a terra, e os pacificadores, porque eles também herdarão ou serão chamados filhos de Deus. É interessante que quando a gente também olha para os frutos do Espírito, uma vez que os frutos do Espírito são desenvolvidos na vida daquele que abraçou a Cristo, daquele que aceitou a Cristo, a Bíblia diz que essa pessoa passa a produzir frutos, o que Paulo em Gálatas chama de frutos do Espírito. Nós temos que a paciência, ela é um fruto do Espírito. Então a gente precisa pedir a Deus que nos dê condição de agirmos assim, com mansidão, com paciência, com palavras brandas. O próprio autor de Provérbios, ele diz que a palavra branda desvia o furor. Então, quando a gente observa todo o contexto, o pastor Elionai Cabral, ele diz, essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor, ou seja, mansidão e ser pacificador, é algo que estava presente na liderança de Moisés para com o povo de Deus. E se aqui nós podemos extrair uma lição para os líderes, a lição é essa. Os líderes precisam ser mansos e pacificadores. Você vai lidar com pessoas diferentes, você vai lidar com personalidades diferentes no âmbito da igreja, no âmbito da liderança de um departamento, dentro ali do grupo de jovens, você vai lidar com pessoas diferentes, personalidades diferentes. E é necessário ser pacífico, é necessário ser manso para saber responder da maneira certa, para ter sempre uma palavra de conselho, de conforto, uma palavra branda para que o furor ele possa ser desviado. Então essas são duas qualidades que o líder precisa ter. Ele precisa ser alguém pacificador, buscar sempre conciliar a situação, buscar sempre resolver a situação com carinho, com diálogo, buscar sempre propor uma melhor solução para aquela situação e também ser manso. Então, na mentalidade mundana, ser manso pode até significar fraqueza e covardia, né? Muitos dizem isso, não, a mansidão é fraqueza, a mansidão é covardia, mas não é. Eu me lembro de, numa aula de filosofia, ensinando sobre um pensador chamado Nicolau Maquiavel, e no livro que ele escreve a Lourenço de Médici, chamado O Príncipe, Maquiavel chega a dizer que entre ser amado e ser temido, o líder, o governante, o príncipe, ele precisa ser temido. É melhor ser temido do que ser amado. Então esse tipo de mentalidade norteia a sociedade em geral. Você precisa ser temido. Lembre-se que temer ou ser temido é diferente de ser respeitado. Mas você não pode mostrar mansidão, você não pode mostrar fraqueza. Então, ser manso é ser fraco, ser manso é não revidar. Né? Só que a Bíblia nos ensina que a gente não pode, enquanto cristãos em Cristo, cultivar vingança. A gente não pode agir com vingança, isso está errado. Jesus diz, olha, ame o seu inimigo e ore por aquele que te persegue. No ensino bíblico, então, ser manso significa autocontrole, domínio de si mesmo. Né? Existe até um ditado popular que diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Só que depois que você está em Cristo e que o Espírito é quem direciona a sua vida, as suas ações, agora você vai dizer, eu não dou um boi nem para entrar e também não dou nem uma boiada para entrar, não dou boi nenhum. Por quê? Porque agora eu tenho um domínio próprio, mas entenda que esse domínio próprio também é um fruto do Espírito. Então, é o Espírito quem dá-nos condição de nos dominar. Então, a mansidão é uma qualidade indispensável ao líder. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar irar, né? Sem ser levado pela ira, pela vingança. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve uma atitude vingativa. Pelo contrário, Moisés orou ao Senhor para que Deus os perdoasse. Por vezes
essa deve ser a nossa atitude. Alguém nos fez mal? Apresente ao Senhor, mas não apresente com um tom de vingança. Deus pegue, machuque, maltrate, mate. Não. Apresente a Deus e deixa com que Deus tome a direção. Moisés pede para Deus perdoar. Lembra de Jesus quando estava no alto da cruz? Ele profere algumas palavras ali no alto da cruz, algumas expressões, mas uma das expressões, das frases que mais me chama a atenção é quando ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão, de igual maneira, no ato que ele estava sendo apedrejado, qual é a fala de Estevão? Pai, não lhes imputes a eles este pecado. Então, ele ora ao Senhor, Moisés pede a Deus que perdoe Arão e Miriam. Então, a mansidão e a pacificação são virtudes que precisam estar presentes dentro da família cristã, porque esta família não pode deixar de rogar a Deus, de clamar a Deus e de colocar em prática. São duas virtudes indispensáveis para que haja um equilíbrio dentro da família cristã. Vamos aqui ao subtópico de número 2, o fardo de uma liderança. Então, no capítulo de número 11, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso da sua liderança com os hebreus. Eu acho bonito isso daqui também, porque Moisés está em uma situação delicada, de murmuração, de conflito, de uma crise estabelecida dentro ali dos hebreus, ali entre os hebreus, e Moisés então faz o quê? Apresenta isso a Deus. Coloca isso na mão de Deus. Essa é outra lição. Coloque as suas queixas, coloque os seus problemas, coloque as suas dificuldades para Deus, apresente para Deus. Martin Luther King Jr., pastor norte-americano, pastor batista, ele dizia: tudo que eu coloquei em minhas mãos eu perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo. Então Moisés vai apresentar a Deus a sua queixa, a sua dificuldade, a sua crise, o seu problema. Faça isso também. Então houve um momento em sua vida em que a liderança pesou e deixou Moisés sem ânimo de continuar a missão de conduzir esse povo até a terra prometida. Nós somos seres humanos, né? Ninguém aqui é Mulher Maravilha ou Super-Homem. Não, não, não. Nós somos seres humanos. E é possível que ao longo da trajetória, dependendo do cargo, da posição, dependendo daquilo que a gente desempenha, a gente pode sentir o peso da responsabilidade, o peso de ser responsável e cumprir o chamado que Deus confiou. Não há problema apresentar isso para Deus. Não há problema entregar isso na mão de Deus. Não há problema a gente reconhecer a nossa fraqueza. Lembra que quando Paulo clama a Deus para que tire o espinho da carne dele, e Deus disse que a graça lhe bastaria, o que Paulo diz: quando sou fraco, é aí que eu sou forte, ou quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Ou seja, reconhecimento de fraqueza. Paulo compreende que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando entendemos que somos fracos, que sozinho nós não vamos conseguir, que sozinho não dá para nós, é quando a gente coloca-se diante de Deus e diz: Deus me ajuda. E é exatamente isso que Moisés fará. Moisés vai se colocar diante de Deus e vai pedir: Deus me ajuda. E aí a Bíblia dirá que ele deveria escolher 70 anciãos, que Deus então faria o espírito dele repousar sobre esses 70 anciãos. E o espírito é derramado sobre esses 70 num episódio muito bonito ali em Números, livro de Números, capítulo 11, e a Bíblia Sagrada diz então que eles começam a profetizar. Então, quando eles recebem o Espírito é derramado, no lugar que havia ódio, há amor. No lugar que havia ciúme, inveja, há parceria e comunhão. Então, como que a gente é melhorado? Quando o Espírito age na nossa vida, quando o Espírito conduz a nossa vida, quando o Espírito direciona a nossa vida. Lembra que Paulo disse: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, embriagueis com o vinho ali traz a ideia de controle, de domínio.
Paulo está dizendo, não sejam dominados pelo vinho, mas sejam dominados, controlados, guiados, regidos pelo Espírito Santo. Subtópico 3, a punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, coluna de nuvem que guiou o povo durante o dia ali na trajetória para a terra de Canaã. E falou diretamente com os revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que, com Moisés, diretamente, diferentemente do que acontecia com Arão e Miriam, ele falava face a face. Em outras palavras, ele tinha um relacionamento íntimo com Moisés. Por causa da gravidade do pecado de Miriam instigar o seu irmão, Arão, a compactuar contra Moisés, a Bíblia diz que ela é punida imediatamente. A Bíblia diz que ela ficou leprosa no mesmo instante. Em virtude disso, ela teve que ser separada do arraial por 7 dias, porque naquela época toda doença de pele, a princípio, ela era tratada como lepra. Já que a lepra era uma doença altamente contagiante, que contaminava as pessoas facilmente, e também era uma doença muito dolorosa, levava a pessoa a óbito, que produzia muito sofrimento, qualquer doença de pele que a pessoa tinha, ela era separada do convívio das outras pessoas para que outras pessoas não fossem contaminadas. E o sacerdote então separava esta pessoa depois de 7 dias ela era reexaminada para saber se a doença evoluiu ou não. No caso de Miriam, o texto diz que ela fica leprosa e aí ela tem que sair do arraial e ficar fora do arraial por 7 dias. E o texto então vai mostrar que todo motim que ocorre no centro da família, ele é trágico. Por isso, a gente deve pedir sabedoria a Deus. Para quê? Para que Deus nos ajude a tomar a decisão certa, a agir de maneira certa, É preciso evitar as falsas acusações, o falso testemunho, que tudo isso vai atentar contra a família e pode destruir a família. A vontade de Deus para as famílias é que haja paz, que haja amor, que haja harmonia dentro da família e que a família expresse o caráter de Cristo. Amém? Vamos aqui então à nossa conclusão. Diz assim, o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Então já vimos que a inveja motiva eles a se rebelar contra Moisés. Logo, as consequências de atitude como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência, é tempo de muito cuidado. Então, fica aqui essa importante lição a nós, que possamos sempre deixar que o Espírito guie a nossa vida e pedir a Deus que a nossa família seja guardada e abençoada por Ele. Tá bom? Espero que você tenha gostado e se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te fazer mais um pedido. Curta, compartilhe, se quiser dar alguma opinião, fazer algum comentário, fique à vontade e se inscreva também em nosso canal e assim você vai me ajudar a continuar produzindo aqui vídeos para o YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.